Boa noite, gurias! Boa noite! Oi, Juliana! Oi, Eurilda! Sejam bem-vindas à nossa aula de hoje. Estava dando um tempinho para o pessoal entrar na sala. A gente sabe que depois, às vezes, o pessoal se perde no horário e daqui a pouco começa a entrar, né? Mas a gente também não vai atrasar muito, porque quando a gente marca, né, a gente tem que respeitar aí também quem está. Só vou admitindo aqui as pessoas que vão entrando e a gente vai começar a conversar um pouquinho antes de realmente, efetivamente, começar a maquiagem, né? Eu gosto muito sempre de fazer esse tipo de aula, porque eu acho que a gente consegue captar algumas coisas que, às vezes, quando a gente assiste um vídeo, aqueles videozinhos, né, que a gente posta e tal, acaba passando meio corrido e a gente acaba perdendo algum detalhezinho. Então, quando a gente assiste assim, dessa forma, a gente consegue ir tirando dúvidas e tal. Então, se vocês forem tendo dúvidas, podem desbloquear o áudio, podem desbloquear a câmera. Quem quiser ficar com a câmera fechada, não tem problema, tá? Mas vão interagindo, né? Conforme vai tendo a necessidade, conforme vocês vão tendo dúvidas ou vão querendo que eu pare
para trazer algum outro assunto, para explicar alguma coisa nesse sentido, né? Vai trazendo aí que a gente vai conseguindo parar e tirar as dúvidas aí de vocês, tá? Eu já vou bem amarrando meu cabelo, porque a gente sabe que o foco aqui é o rostinho, então a gente já prende o cabelo para eu, Letícia, sempre, a grande maioria das vezes, gurias, quando eu vou me maquiar, eu me maquio primeiro, muitas vezes eu até nem me visto, assim, se eu vou sair e tal, antes de me maquiar. Eu gosto de primeiro me maquiar e depois aí arrumar cabelo, botar roupa, até porque às vezes, não sei se já aconteceu com vocês ou não, às vezes a gente vai botar uma roupa, vai botar um look e não tá se gostando, não tá se curtindo, porque a gente também não tá arrumada, não tá maquiada, né? Quando a gente se maquia, aí todos os looks ficam lindos, né? Porque a gente aí já tá mais caprichada aí na make também, tá? Gurias, olha só, já tô com a minha pele limpa. Hoje, quando eu cheguei, eu já Eu tenho que tava fazer uma maquiada, maquiagem. então eu tive que tirar minha maquiagem, né? E aplicar o gel de limpeza, apliquei a nossa água micelar, que faz parte aí da dupla limpeza da pele, né? A gente tá aí com uma tendência de pele limpa duplamente. E aí já passei o hidratante na área dos olhos, principalmente na área dos olhos, porque a gente vai maquiar, então a gente precisa cuidar dessa região. Olha só, já quero começar a reunião falando para vocês. O segredo, eu vou desvendar aqui para vocês o segredo dessa maquiagem que a gente vai fazer hoje. E daí tu vai pensar talvez assim, nossa, Leite, tem um segredo? Sim, tem um segredo. A maquiagem de hoje, ela vai ter um segredo que vai fazer total diferença aí pro acabamento. Qual é o segredo? Aqui, ó. Aqui tá o segredo para a maquiagem ficar mais bonita, para o acabamento da maquiagem ficar mais bonita, para tua pele ficar mais bonita. Aqui a gente tem os 4 passos de cuidados com a pele, que por sinal estão na promoção esse mês com 25% de desconto. Então, gurias, não existe segredo, tá? Não existe milagre. O segredo é uma rotina, né? Mas não existe um milagre para ser feito. O que precisa é a rotina de cuidados todos os dias, uma pele com um hidratante, uma pele com um preparo. Vocês percebem um viço na minha pele? Vocês percebem um leve brilho na minha pele? Claro, eu tô aqui em frente à luz, então até brilha um pouco mais. Mas o que que é isso? Isso é o hidratante, né? Quando a gente passa um bom hidratante, a pele fica viçosa, fica brilhosinha. Mas vamos começar para mim, já que eu desvendei já o segredo para vocês, né? Do uso do Kit Time Wise 3D, com certeza faz muita diferença aí no acabamento da maquiagem. Mas agora vamos para o passo a passo da make, tá? Vou começar minha make, gurias, com um pouquinho de primer, tá? O que que o primer vai fazer? O primer é esse produtinho aqui, tá? Ele tem filtro solar 15, ele tem sílica na composição. A sílica, ela é um mineral ultra fino que age aí como um ímã na oleosidade da tua pele, tá? Quem nunca experimentou esse primer precisa experimentar para vocês sentirem a sensação maravilhosa de veludo que fica na pele com esse primer. É uma sensação assim, ó, de um veludinho. Acho que não tem mais ninguém pedindo para participar. Fui olhar aqui para ver se tinha mais alguém, mas acho que não. Acho que aparece a notificação se vem, não quero deixar ninguém pendurado na sala. Olha, então o primer, ele vai agir na pele, vai dar uma matificadinha. Tu pode olhar que aonde eu passei mais acentuado o primer, ele já matifica a pele, tá? E ele tem o filtro solar 15, puxando a oleosidade. Então, quem tem pele oleosa precisa aí ter um primer para fazer o acabamento. Gurias, vou usar um pouquinho de corretivo, tá? Para a parte das olheiras. Como usar o corretivo, né? E que corretivo usar? Muitas das pessoas têm dúvidas, né, de qual corretivo usar e como usar.
Esse corretivo que eu tô usando é o Pêssego, é um corretivo da linha Perfect Concealer, ele vem assim, ó, com esse aplicadorzinho, tá? A gente tem também o corretivo Yellow, que é um corretivo muito bom, muito antigo na Mary Kay e muito bom, mas eu gosto desse aqui porque ele é um pouco, a textura dele é um pouco mais leve. Então, eu já tô com mais linhas de expressões embaixo dos olhos. Então, ele não vai me marcar tanto. Ele fica mais levezinho, tá? E aí eu gosto de aplicar ele assim, ó, com a esponjinha. Vocês viram aonde eu apliquei ele? Eu apliquei lá embaixo do olho, lá na parte da olheira, e um pouquinho mais para cima. Como ele é um corretivo mais para olheira, o foco dele vai ser aqui embaixo dos olhos, tá? Se a gente fosse fazer um contorno de rosto, aí a gente usaria em outros pontos. Mas como o foco é realmente minimizar a olheira, nós vamos passar ele aqui embaixo do olho. Eu passei aqui onde eu tô com espinha, então eu passei aqui também, tá? Deixa eu ver. O chat era... Ah, era a Jo, só dando um oizinho. Deixa eu mexer aqui. Beleza. Então, eu gosto muito da esponjinha, tá? Para essa região, dá para usar com pincel também. Então, corretivo, esse corretivo é o pêssego. Ele tem uma cor assim bem, ó, ele não é, o corretivo ele não pode ser branco, ele não pode ser claro, tá? Ele tem uma cor bem de pêssego, um fundo de cor de pêssego para neutralizar a nossa olheira mais marronzinha, mais avermelhadinha em alguns casos, tá? Gurias, a gente olha assim, parece que não faz nada, mas o corretivo já dá um ar de leveza para o rosto. Então, faz sim muita diferença usar um corretivo, tá? Olha só, já vou aplicar minha base. Hoje eu vou usar a base da Timewise 3D, essa base que vem aí como um quinto passo de cuidados com a pele. Ela vai aí fazer não só uma maquiagem, mas um tratamento para a pele. E aqui, gurias, eu quero falar algumas coisas para vocês. Se vocês não têm clareza de que tom de base vocês usam, conversem com a consultora que convidou vocês para vir hoje e façam a escolha, façam o teste das bases, tá? Nós temos aí muitas cores de base, tá? Mais de 28 cores de base, 28 cores de base, e com diferentes tons e subtons, tá? Então, às vezes tu tem a pele mais quente, às vezes tu tem a pele mais fria, e aí quando tu descobre tudo isso, a base fica aí bem perfeitinha no teu rosto, tá? Ah, base escolhida, base correta escolhida. Vamos falar um pouquinho sobre quantidade de base, tá? Às vezes as pessoas me dizem assim: nossa, mas eu não uso tudo isso de base. Quando a gente vai maquiar no salão, quem já maquiou em salão? Quando a gente vai fazer uma maquiagem no salão, o que que a maquiadora mais demora fazendo? Normalmente é a pele, né? A maquiadora fica ali, fica ali e faz, né? E capricha, e faz uma coisa e faz outra. E aí, em casa, o que que a gente faz? Em casa, a gente dá 3 cuspidinhas de base, 3 passadinhas de pincel e quer que fique bom. Então, gurias, entendam que a aplicação da base, ela depende muito da quantidade de produto que tu coloca e do tipo de aplicador que tu escolhe para fazer essa aplicação, tá? Eu até quero dar uma dica para vocês. Eu gosto muito de aplicar a base com o pincel de pó. Se a gente estiver falando de uma maquiagem leve, dia a dia, sabe aquela maquiagem corrida do dia a dia, leve? Eu gosto de aplicar com o pincel de pó, tá? Ou até mesmo com a própria esponjinha. Como que eu, Letícia, faço, tá? Eu venho e faço pontinhos da base no meu rosto, ó, pontinhos da base no meu rosto. E aí depois eu vou vir com o pincel e olha só, vou usar o pincel de pó para vocês verem, tá? Ó, eu vou vir aqui com o pincel de pó e vou misturar isso aqui. Ela faz uma cobertura um pouco mais leve e mais rápida. Quando a gente aplica com um pincel de base mesmo, a gente vai fazendo assim mais trabalhadinho, a gente vai ali mais dando batidinhas, né? Ou até mesmo quando a gente pega a própria esponjinha, ó, a gente vem
dando batidinhas. Mesmo quando eu uso o pincel de pó, tá, gurias? Como eu tô usando agora, porque a ideia realmente era ensinar vocês. Peraí que agora apareceu mais um aqui. A ideia realmente é ensinar vocês. A gente vai fazer assim, ó, vamos combinar uma coisa? Nós aqui, nós estamos em 3, 6, 9, 10 pessoas na sala. Vamos combinar uma coisa? Eu prometo, eu me comprometo de mensalmente fazer encontros como esse, de forma online, trazendo dicas. Então, a gente pode um dia fazer uma maquiagem mais festa, um dia fazer uma maquiagem mais noite, um dia fazer uma maquiagem com batom, um dia, cada dia trazer. Então, hoje, a primeira ideia era trazer algo prático, rápido para vocês, que vocês tivessem segurança de fazer em casa, tá? E depois, quando a gente tiver mais craque, quando vocês tiverem mais craque aí, a gente vai fazendo umas make mais elaboradas. Então, só recapitulando, nós estávamos com a pele limpa, hidratada, passamos o primer, o corretivo para minimizar as olheiras, e agora eu espalhei a base, tá? Mesmo quando eu estou fazendo para vocês, mesmo depois que eu aplico. Claro que aqui, como eu estou muito em cima da luz, talvez quem está olhando está dizendo, meu Deus, será que ela está com a base certa, de cor certa? Mas é que a luz fica bem estourada se a gente mexer aqui na configuraçãozinha da luz, pode ser até que dê uma diferença, assim fica mais quente a luz, né? Ó, mas eu vou deixar na clara realmente para vocês verem mais os detalhezinhos, tá? Mas mesmo depois de passar a base com o pincel, eu gosto de vir com a esponjinha e trabalhar alguns lugares. Gurias, olha só, cantinho de nariz, cantinho da boca, na região interna do olho. Vai passando a esponjinha. Ai, Leti, eu não tenho esponjinha, eu só tenho pincel. Tudo bem, passa com o pincel. O importante é que tu entenda é que não dá para só dar 3 passadinhas de qualquer coisa que vai ficar bom. E olha só, outra coisa, puxa essa base, pelo amor de Deus, pro pescoço. Quem aí já não viu alguém assim, ó, com aquela base assim, ó, que dá vontade da pessoa, né, Jô? Dá vontade da pessoa chegar assim e fazer, ai, deixa eu dar uma passadinha. Então, por favor, gurias, puxe. Olha, eu não peguei mais produto, eu tô só com a sujeirinha do pincel. E cada vez que a gente olha isso, a gente até vai se dar uma olhadinha, né, pra ver se a gente também não tá. Então, a gente puxa pro pescoço, eu não peguei mais produto, tu vai pegar só a própria esponjinha suja ou o pincel sujinho e vai puxar ali para o pescoço. Urias, uma dúvida que muitas pessoas têm é: passo a base e depois passo o pó? Ou passo a base e depois passo o blush? O pó vem agora? O pó vem depois? Muitas clientes têm essa dúvida, tá? E eu, por muitos anos, também cometi esse erro. Terminava de passar a base e já passava o pó. E agora a gente aprendeu que não, que a gente primeiro vai fazer o nosso contorno de rosto e depois a gente vai passar o pó. Porque agora a minha pele tá grudandinha, porque eu recém passei a base. Se eu passo o pó em cima e depois eu vou tentar contornar, não vai fixar. Não vai ter uma boa fixação. Então, agora a gente precisa passar o nosso contorno de rosto e depois o pó em cima. Então, se tu tinha o hábito de passar a base e já passar o pó, esquece, amiga. A partir de agora, tu vai passar a base e já vai vir com os teus contornos. Falando um pouquinho de contorno, eu quero apresentar para vocês a nossa caixa rica, tá? Essas duas paletas aqui, eu tenho duas, mas a maioria das clientes tem uma, é a nossa caixa rica. O que que é a caixa rica, tá? Com essa paleta, essa aqui é até a que eu uso mais, que já tem as sombras ali tudo certinho. Então, essa aqui é a nossa caixa rica que toda mulher deveria ter. Se tu não tem uma caixa rica, eu sugiro que tu chame a tua consultora agora e providencie, peça para ela providenciar uma caixa rica para ti. A mais adaptada, e a gente, vou mostrar assim uma do ladinho da outra para vocês verem. A gente tem uma mais escura e uma com tons mais claros. Por quê? Porque algumas clientes têm a pele mais clara, outras têm a pele mais escura. Algumas clientes têm menos prática de usar, então a gente opta por um contorno mais escuro, mais claro e não um contorno tão escuro. Olha aqui as duas versões dela, tá? Para cliente também não passar muito forte e se estranhar. Então, essa é a opção mais escurinha, a opção que eu uso até bastante, meio diretaço, tá? Gurias, o que que tem aqui na nossa caixa rica, tá? Aqui a gente tem um contorno, um iluminador, um blush, uma sombra para sobrancelha, tá?
A gente tem também uma sombra clarinha, que é essa bem aqui de cima, para iluminar a sobrancelha, e um rosadinho para fazer uma misturinha, tá? Pode ser assim com essas sombras, tá? Ou tu pode usar, por exemplo, essa segunda opção. Eu tenho um blush, que é esse blush aqui do canto. Gurias, eu sou apaixonada nesse blush, que é o Golden Cope. Vou tentar botar pertinho para vocês verem. Olha, ele é um blush, tá? Mas ele tem um tom terroso com uns leves brilhos que fica muito, muito bonito para usar como sombra. Então, essa opção de caixa rica tem os 4 também para usado como sombra, tá? Só para vocês entenderem. Então, vamos recapitular. Passou a base, vem com o contorno. Nada de passar o pó em cima, vem com o contorno. E como a gente falou que quer ensinar para vocês algo prático, rápido, vocês precisam ter um pincel. Ai, Leti, mas seria bom ter um monte de pincel, né? Sim, seria bom ter um monte de pincel. Mas com um pincel tu consegue ter um bom resultado, tá? Esse é o nosso pincel de blush. Ele tem um lado redondinho, um lado mais bicudinho. E o que que a gente vai fazer aqui, ó? Gurias, eu vou pegar aqui para vocês verem o nosso, com a base do pincel, eu vou pegar aqui o marronzinho, ó. Ó, vocês veem ali? Só um redondinho de marrom. Tá. Esse aqui agora nós vamos fazer o contorno do canto da orelha em direção ao canto da boca, mas tu vai quase para a ponta do nariz, tá? Deixando uns 2 a 3 dedinhos. Então, eu vou vir lá do canto da boca, do nariz, desculpa. Ó, vou fazer aquele mais marcadinho. Tem mais uma para adicionar aqui. Vou pegar ali o pouquinho, vou vir aqui do cantinho, puxando. Olha, tu vê como ele vai terminar mais ou menos no alinhamento do nariz, mas em direção à boca, tá? Bem assim. Ai, Leti, mas tá muito marcado, Leti. Ficou muito marcado. Calma, que a gente vai esfumar. Ele pode ficar menos marcado, quem gosta menos, mas a gente vai esfumar. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Do cantinho da orelha, puxando em direção à boca, marcadinho assim também, ó. Pode até puxar um pouquinho mais. Gurias, muitas vezes, vou silenciar aqui. Muitas vezes a gente passa, aí ó, tu vem dar uma limpadinha e dá uma esfumadinha, ó, dá uma puxadinha para trás, ó. Vai só dando uma puxadinha que ele vai minimizando a cor escura que ficou, tá? Eu, Letícia, venho com a sujeira do pincel, só com a sujeirinha do pincel, e vou dar uma passadinha lá na testa também, tá? Para dar uma minimizada na testa. Tu pode vir, digamos assim, ó, pegando a sujeirinha do marrom ali e vai dar uma puxadinha para a testa. Pegou a sujeirinha, vai dar uma passadinha lá para a testa. Contorninho feito, olha como aqui já minimizou. Aqui tá pegando ao contrário da luz, mas depois vocês vão conseguir ver. O que que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou pegar, nós pegamos com a base do pincel, né? Antes nós pegamos com a base do pincel. Agora nós vamos pegar com a parte pontudinha do pincel. Deixa eu virar assim para vocês, com a parte pontudinha do pincel. Olha ali, ó, o iluminador. E aonde nós vamos colocar o iluminador? O iluminador, a gente vai passar assim, ó. Olha que a gente tem um ossinho aqui, né? Leva a mão aí, quem tá vai sentir o seu ossinho aqui em cima, tá? É nesse ossinho aqui da têmpora, puxadinho para cima, como se a gente fosse fazer um leve Czinho, tá? É aqui nesse cantinho mais externo. Aqui na frente a gente vai colocar o blush. Aqui mais em cima a gente vai puxar o iluminador. Pega, ó, com as costinhas do pincel e puxa para lá. Eu vou minimizando conforme o pessoal vai entrando também, não tem problema. Ó. Ali dá uma iluminadinha. Vocês percebem aqui, ó, na câmera, na luz, você já vê bem direitinho onde ficou brilhosinho, né? Gurias, outra coisa que muitas vezes o pessoal tem dúvida é sobre o blush. Quem aí já não passou blush que parece que tomou uma chinelada de tão rosado que ficou, de tão marcado que ficou, né? Então, a gente usou a base do pincel e a gente usou as costas do pincel. Agora, a gente vai usar um cantinho dele, ó, vou pegar um cantinho, tá? E o que que eu vou fazer? Sorrisinho do nojo, ó.
Só que eu vou contar pra vocês, daí quando se tiver alguma amiguinha junto, depois vocês não contem, vocês já vão saber que ela sabe do sorrisinho do nojo. Sabe quando alguém diz assim alguma coisa pra ti? Ai, fulana tal coisa, e tu faz assim, tu dá aquela risadinha do nojo, assim, sabe? Que salta aquelas maçãzinhas, tu faz a risadinha do nojo pra passar o blush. Saltou a maçãzinha, tu vem aqui e dá uma carimbadinha e puxa pra cima. Então, pega o teu blush, dá uma carimbadinha e puxa pra cima. Não vai me deixar redondinho ali, porque nós não queremos bochechinha redonda. Ó, gurias, com a luz, às vezes não aparece tão bem, tá? Mas depois eu vou bater umas fotos também e postar para vocês verem o quanto fica contornadinho. Ó, vocês viram que aqui embaixo a gente passou o contorno, aqui atrás, assim, mais parte alta, a gente iluminou. E aqui na frente, nas maçãs, a gente passou o blush. Aí talvez tu diga assim, nossa, Letícia, mas tá meio marcado o teu rosto. Lembra que a gente falou que ia passar primeiro o contorno e depois o pó? Justamente por isso. Porque o pó agora vai fazer essa harmonização. O pó agora vai dar um acabamento aonde precisa e vai minimizar onde tu passou um pouquinho demais, talvez, tá? Aqui eu vou usar o nosso pó acetinado, tá? Esse pó veio para substituir a base em pó mineral. Ele é um pó acetinado bem fininho, bem fininho. Ele tem a travinha de segurança, né? Para a gente pegar e não cair tanto. O que que eu gosto de fazer, gurias, tá? Eu, ó, peguei bem carregadinho, tá? Pincelzinho de pó, bem carregadinho. E aonde nós não passamos o contorno, agora eu vou passar mais carregado o pó. Então, aqui, olha, ficou mais carregadinho, vocês estão vendo? Aqui, mais carregadinho. Vou pegar a região assim, ó, nariz e dar uma puxadinha, pegar nariz e dar uma puxadinha, e na região da testa. Vocês percebem? Pó. E vocês percebem o pó bem carregado, né? Por que que a gente fez isso? Porque a gente quer selar essa pele. Aqui a gente já passou pó, aqui a gente já selou. Nas outras regiões é que a gente não selou. Então agora eu vou vir com a sujeirinha do pincel e agora eu vou esfumar, ó. E agora eu vou selar toda essa pele. Até passando em cima de onde a gente já tinha feito o contorno, ó. Todo o rosto. Como o pó tava bem carregadinho, gurias, assim, ó, a gente precisa entender. Tem algumas pessoas que me dizem assim, ai, Leite, não gosto de usar pó. Não sei se vocês gostam ou não. Não gosto de usar pó, porque o pó marca a linha de expressão, porque eu me sinto muito carregada, porque não sei o quê. Gurias, se a gente quer que a maquiagem dure o dia todo, a gente precisa passar um pó e talvez reaplicar o pó durante o dia. Principalmente quem tem pele oleosa. Talvez não seja o teu caso, mas a grande maioria das brasileiras tem a pele oleosa. Então a gente sabe que é uma realidade ampla aí. Então, olha só, vocês veem já o contorno tão marcado quanto antes? Não, né? Tu consegue ver um pouquinho do iluminado, né? A Rô tá me sinalizando ali. Tu consegue ver um pouquinho do iluminado, tu consegue ver o leve contorno e até o rosadinho, assim, tu percebe, mas de leve. Por quê? Porque o pó fez o acabamento, o pó não deixou. Quando a gente faz o olho, a gente não esfuma. Quando a gente faz o rosto, a gente também precisa esfumar. Então, foi isso que a gente fez aqui. E sabe o que mais eu gosto de fazer? Eu gosto de, depois de aplicar o pó, fazer isso aqui, ó. Eu vou passar a mão no meu rosto e eu vou ver aonde eu preciso passar mais pó ou não. Porque às vezes tu passou em algum lugarzinho, ele não pegou bem, e daí ele não vai deslizar tão fácil. E aí tu vem e reaplica um pouquinho mais. Beleza? Conseguiram pegar até aqui? Show de bola. Olha só, nós vamos usar a mesma paleta. Podemos usar a mesma paleta, tá? Eu amo essa aqui mais clarinha, como eu falei para vocês, tá? Que dá para fazer para contorno. Vou até usar mais clarinha. Agora, para o olho, eu vou usar mais clarinha, só para vocês terem uma ideia, tá? Já tá nos dizendo aqui que a gente não tem muito tempo, mas vamos lá. Olha só, nós já estamos bem terminandinho mesmo, porque essa era a ideia, tá? Se a gente quisesse usar a mesma paleta, a gente poderia ter usado, ou a gente vou usar essa aqui que é mais clarinha. Aqui a gente tem as mesmas coisas, praticamente, gurias, só que nos tons mais levezinhos, outros o tom mais claro. O mesmo iluminador que a gente usou
para iluminar o rosto, a gente vai usar para fazer o olho. Lembra do pincel que eu falei que fazia tudo? Nós vamos pegar assim, ó, as costinhas do pincel, nós vamos vir aqui no cantinho interno e vamos passar no olho. Aqui do outro lado, a mesma coisa, iluminar o olho na parte interna. E assim, ó, gurias, bem deliberadamente, assim, ó, sem nenhuma complicação, só dar aquela passadinha para iluminar a parte do olho. Vamos pegar, lembra que eu falei do Golden Cope, que é esse blush bem douradão assim? Eu vou pegar o cantinho do pincel, olha ali, ó, só uma carimbadinha do cantinho do pincel e vou vir aqui no canto e vou dar uma passadinha, ó. A mesma coisa no outro olho, dá uma passadinha, uma cari... Quando tu pega o produto, tu deposita, tu não esfuma tanto, tu só deposita, tá? Pegou o produto, deposita. Depois que tu depositou o produto, tu pode até tirar um pouquinho do excesso, e aí sim tu vai dar aquela esfumadinha, ó. Aí tu vai dar aquela misturada. Quantas vezes a gente não fez maquiagem no olho pensando que precisava de 10 pincéis, um para esfumar, outro para isso, outro para aquilo. E olha só, entre os dois, entre o iluminador e o mais escurinho, mais bronzeado, eu vou largar um pouquinho de rosa. Olha aqui, ó. Peguei um pouquinho de rosa e eu vou colocar entre os dois uma pitadinha de rosa. Uma pitadinha de rosa. Só para dar uma leve corzinha, tá? Gurias, vocês conseguem ver a diferença do iluminado? Não tá marcado. Depois, deixa eu tentar botar assim. Ui, a luz fica pior ainda. Mas olha como já dá uma diferença no olho, né? Tu já consegue perceber que tem uma luminosidade aí para esse olho. Agora, eu vou passar um pouquinho de lápis. Vou usar o nosso lápis preto, que é o lápis que está na promoção esse mês também. Na base dos cílios, em cima. Ó, fiz só o cantinho na base dos cílios em cima. Traz um pouquinho para quase o meio do olho. Tá? Agora embaixo, gurias, como eu quero aumentar o meu olho, eu não vou passar no canal da lágrima, tá? Que seria dentro assim. Eu vou passar por fora, porque a minha ideia é aumentar o meu olho. Então, eu vou passar por fora, não indo até muito para dentro, um pouquinho mais de meio. Um pouquinho mais de meio. Tá? E agora vem mais um pulinho do gato, tá? Que é sempre esfumar o olho. Então, a gente vai pegar um pincelzinho mais fininho. Agora sim, vou usar um pincel mais fino. Poderia ser até a pontinha de um cotonete, se vocês não têm um pincel. Ó, e dar aquela esfumadinha lá em cima para tirar a marcação. Gente, esse lápis preto, ele é a prova d'água, ele é fácil de esfumar, fácil de fazer um olho bem marcado, se quiser também. E olha só o que eu vou fazer. Lembra do marrom aquele do contorno? Eu vou pegar um pouquinho de marrom no pincel e vou passar no de baixo com o marrom. Para dar um efeito mais degradê. Pra não ficar aquele preto marcadão, assim. Vou dar uma esfumada com o marrom. Ó. Como um olho com o lápis já muda, né? Quando a gente passa só a sombra, tu tem uma visão. Agora, quando tu passa com, ó, vou passar o mesmo pincelzão, ele tá sem produto, mas vou dar aquela esfumada. Um rímel, né? Porque não pode faltar o nosso Lash Intensity aí para dar aquele efeito de cílios postiço.
Esse rímel, gurias, ele tem pentanol na composição, que é tipo um condicionador, né? Falando assim, a grosso modo. Então, ele deixa os cílios mais macio também. Ele não é aquele rímel que vai deixar os teus cílios espigados, assim. Aqui a gente não vai ter tempo hábil para isso, tá? Mas caprichem na máscara de cílios. Passa uma, duas, três vezes, dá uma passadinha e puxa ela, tá? Dá uma passadinha, encosta lá e puxa. Os cílios de baixo também passa o rímel, tá? Os meus primeiros cursos de maquiagem eu fiz com a Alice Salazar, que era uma maquiadora, e ela sempre falava assim, que os cílios de baixo estavam ali só para ser passado o rímel. Eles não tinham função nenhuma, tava ali só para ser passado o rímel. Então, passa o rímel ali também. E gurias, olha só, como a sobrancelha faz o contorno do nosso olhar, né? Então, sempre aqui eu vou usar o nosso lápis Duo, que estava até em promoção, tá? Faz aquele contorninho, começa fazendo embaixo, depois faz em cima, dá aquela leve levantadinha no olhar e depois preenche o meio. Aqui, gurias, eu até tô usando a cor mais clara, tá? A gente tem um dos lápis que é mais escuro e eu tô usando a cor mais clara porque eu não quero uma sobrancelha marcadona. Eu quero só dar aquele leve toque, mas olha como já muda, como o olhar já fica mais levantadinho quando a gente passa. Pelo menos para dar uma preenchidinha, né? E aqui hoje eu decidi, se eu achar, tá aqui o batom. Que a Louise estava usando meu batom antes de começar a aula, ela veio aqui dar uma conferidinha e passar o batomzinho, né? Então eu vou usar um batom que é lançamento, os últimos da Mary Kay, que é o Sweet Pink, um rosa que eu tô apaixonada. Vou fazer o contorninho do lábio com o lápis de boca. Ó, quando a gente faz o contorno, o lábio já dá uma aumentada. Muitas vezes, quem tem o lábio pequeno sofre com isso. Esses dias, uma menina até me disse: Ai, mas é que meu lábio é muito pequenininho. Eu disse, vem cá que eu vou te ensinar. E eu faço até assim, às vezes, ó. Eu seguro o lábio apertado e passo o contorno meio na volta. Claro, não dá pra gente fazer um patati patatá, né? Mas a gente dá uma aumentadinha legal aí na boca com o lápis. E aí, depois, isso facilita pra gente vir com a aplicação do batom. Tô bem gostando dessa cor de batom. E tá aí, gurias, olha só, uma maquiagem rápida, uma maquiagem simples de se fazer, com a nossa caixa rica, tá? Que é como eu te disse, eu sugiro que tu procure a tua consultora, que tu converse com ela, veja quais os dois tons que a gente tem, cores mais claras e mais escuras, qual das duas vai aí adaptar melhor com a tua pele e que tu tenha esse produto, porque é muito coringa para te fazer uma maquiagem, para te fazer uma pele bonita. Gurias, nosso tempo tá estouradíssimo, tá? Quero agradecer a vocês que participaram. Se vocês gostaram, nos sinalizem, nos tragam. Leite, faz assim, faz assado, faz com mais tempo. Se a gente precisar de mais tempo, a gente encerra e começa de novo. Mas hoje eu quis fazer rapidinho mesmo para respeitar e valorizar o tempo de vocês e conseguir trazer algumas dicas. Quero ver se essa aula ficou gravada, depois vou mexer ali e ver se a gente conseguiu gravar, e daí eu compartilho com vocês também.